Vamos começar a falar sobre a lei, Simone? Vamos começar a falar sobre a lei 14.365/2022, que alterou o Estatuto da Advocacia. E a gente percebeu que a lei ela trouxe mudanças muito significantes e atualizações também, que vão das prerrogativas, passam por procedimentos das relações dos advogados com os colegas, com os clientes, com o judiciário, né, com as instâncias administrativas até as prerrogativas dos advogados, ela mexeu aos honorários advocatícios, ou seja, a lei ela deu uma estruturada, deu uma atualizada boa. Assim, para a gente começar, quais os pontos que você, na sua visão, merecem destaque, merecem ser, digamos assim, ser olhados de alguma forma com um olhar muito especial? Tá. Eu acho assim que a gente não poderia te dar essa resposta sem entender um pouco do contexto de que essas alterações vieram. Né? Então, nós temos lá um Estatuto de 91. Estatuto de 91, o forno dele foi o regime militar. Então, na saída do regime militar, se promulga o Estatuto da Advocacia, onde ali a gente tinha uma série de garantias que se faziam necessárias para aquele momento que nós estávamos vivendo de abertura política do país. Então, quando a gente olha e vê, por exemplo, a questão das prerrogativas ou da essencialidade, hoje nos parece até, poxa, mas tinha que ter isso numa legislação, mas quem viveu os anos 80 é que bem entende o porquê a legislação tinha que vir com aquelas garantias que temos lá, né? Em função justamente de consolidar o Estado democrático de direito que o nosso país queria implementar. Só que de lá para cá, né, nós tivemos aí, porque a lei vive dos fatos que acontecem naquele país. Então, daí nós tivemos uma quantidade maior de advogados dentro do mercado, nós tivemos mudança na relação entre cliente e advogados, nós tivemos dificuldades interpretativas de prerrogativas da advocacia e que nessa dificuldade acabava se fazendo uma restrição. Então, eu precisava trazer com letras mais claras determinadas questões que embrionariamente na lei já estavam previstas, mas que, como não foram bem compreendidas, ela veio agora com todas as letras, e aí a gente está falando de algumas questões das prerrogativas dos advogados, tá? E a gente trata também da questão de uma nova infração disciplinar que vem aí, decorrente justamente de fato novo, que a gente lembra que as grandes operações, né, da Polícia Federal e depois se transformaram nas operações Lava Jato e outras tantas aí, trouxeram à tônica uma problemática muito grande relacionada, né, a essa relação do advogado criminalista e seu constituinte e o contexto onde ele é envolvido nisso. Então, muitas dúvidas existiam, então a gente vai ter uma atualização sobre isso também. Acho que a gente tem aí algumas questões ainda relacionadas ao local de trabalho do advogado, que não estavam bem claros. Outros aspectos vieram pós-pandemia. Então, na pandemia, nós descobrimos aí o home office, o trabalho por videoconferência, a realização de atos processuais por videoconferência, a mudança de código de processo e outras legislações, inclusive no âmbito administrativo, envolvendo os atos praticados nessa ambiência. Então, essa nova lei, ela traz, né, todos esses aspectos aí para a gente ter um novo instrumento mais aperfeiçoado. Então, a gente arregaça as mangas hoje, como você bem colocou, né, mas para tratar de uma coisa boa, porque no aspecto geral, essa lei traz, né, muitas novidades positivas para a advocacia e, por consequência, para a sociedade também. Você falou de mudanças, assim,
dos anos 90 para cá, a advocacia mudou muito. Quando a gente falava em advocacia, basicamente a gente tratava, ainda tem muito disso, mas a gente tratava muito da questão, digamos assim, judicial. Advogado era sinônimo de resolução de conflito nas instâncias judiciais, né? A gente pode dizer que a advocacia mudou muito. Hoje em dia, cada vez mais o advogado tem olhado com carinho o extrajudicial, digamos assim, outras formas de resolução de conflito, inclusive procuram, inclusive a nível administrativo, resolver o conflito antes de chegar. Isso também no estatuto, ele mudou em função essa mudança do advogado, está incentivada pelo judiciário, porque a gente sabe que o judiciário é lento, né, Simone? Demora muitos anos para julgar um processo. Mas, na sua visão, qual a importância do advogado contribuir com essa postulação, né, que vê para o cliente fora do ambiente judicial, mas no ambiente administrativo? Tá. Quando a gente vai lá para o estatuto, da forma como ele está, em que ele fala que o advogado é essencial à administração da justiça e que a defesa do cidadão, através de um advogado, faz parte, né, de valores caros à justiça, né? Valores indispensáveis para a realização verdadeira da justiça. Então, isso estava muito claro lá no artigo 7º. Só que quando a advocacia começa a modificar, né, da forma como você está falando, em que a clientela começa a ter uma necessidade maior do administrativo, e aí a gente está falando dos processos, ainda processos, no âmbito administrativo. Então, estou falando de processos em tribunais de conta, eu estou falando de processos em secretarias, em ministérios, em departamentos e tudo mais, em que se antes a pessoa ia sozinha e ela, como se dá, as relações jurídicas se tornaram tão requintadas que elas passaram a ter a necessidade de um advogado. Tem função da diversidade da lei e da riqueza da lei. Então, isso passou a não ser bem compreendido para o administrador público, que naqueles casos que a pessoa, ela tem o que a gente fala em direito de jus postulante, ela pode ir sozinha, ela pode fazer um requerimento de aposentadoria sozinha, ela pode fazer um requerimento de férias para um servidor público sozinha, ele pode fazer um pedido de exploração mineral no âmbito do Departamento Nacional de Exploração Mineral sozinho. Então, quando você começa a ver esses segmentos acharem que lhes era conveniente fazer esses pedidos através de um advogado, começa a não ser respeitada essa essencialidade. Por isso que a gente veio com a primeira mudança dela significativa para falar o que, assim, de uma forma, num olhar rápido, parece que é chover no molhado. Quando você fala que a advocacia ela é essencial no âmbito administrativo também. Se você interpretar o Estatuto da Advocacia sem a reforma, interpretar com boa vontade, está lá. Quem não quis interpretar com boa vontade foi a administração pública. Então, precisou de colocar isso para agora entender, ok, o cidadão não perde a prerrogativa dele de atuar em causa própria, mas se ele escolher exercer aquele direito através de um advogado, então esse ente público tem sim que respeitar esse patrocínio, permitir acesso a autos de processo, de inquérito, as notificações, as intimações, os comunicados irem também para os advogados, e também, com isso, se decretar nulidade em processos quando o advogado constituído não for notificado. Porque se você não intima o advogado, ele não realiza a defesa da forma como o cidadão quer. Então, esse é um aspecto extremamente importante.
Quando a gente começa a falar de uma advocacia que deixa de ser contenciosa para ser uma advocacia consensual, e ela então passa também a poder ser desenvolvida em outros âmbitos, como os cartórios extrajudiciais, ou no âmbito da mediação, por exemplo. Essa essencialidade, ela está prevista na lei, tá? Mas você dá uma ênfase maior a isso com a nova legislação dizendo que mesmo no âmbito administrativo você não pode dispensar a presença do advogado. Eu ia te Então, fazer eu essa acho que pergunta, porque assim, a gente via, embora pessoalmente eu prefiro até um advogado fazendo isso, porque a gente erra menos. Mas a gente via, por exemplo, no INSS, na aposentadoria, ser muito comum as negativas de aposentadorias quando representadas em causa própria. A gente via isso na Receita Federal. A gente via isso no Departamento de Trânsito, que ainda não reconhece alguns direitos primários do no que eles chamam de infração de trânsito, do infrator de trânsito. A gente vê isso em diversas instâncias, até no setor administrativo, para quem faz direito administrativo, que vai defender um profissional do serviço público, né? Que passa por aquelas instâncias do serviço público. E por isso que eu quero te perguntar isso, mas veja bem, a gente já sabia da importância do advogado no processo. Talvez alguns optavam por não colocar um advogado, mas realmente precisava de uma lei para dar essa legitimar para que o advogado pudesse ter acesso a esses processos. Sabe por que eu estou perguntando isso? Recentemente, e aí já vai com relação à violação de prerrogativa, recentemente a gente viu um caso, se eu não me engano, em Curitiba, de uma advogada não receber acesso a um processo de cliente no INSS. O funcionário se recusou a atender a advogado. Realmente é necessário uma lei, até, por que não dizer, criminalizar essas pessoas que não reconhecem essa legitimidade? pois é incrível isso. É porque essa compreensão de Estado democrático de direito, essa compreensão de exercício da cidadania, essa compreensão da defesa dos direitos das pessoas, não é muito bem compreendida por alguns segmentos. Por alguns segmentos. Então, a gente precisa ter aí na lei, né, essa essencialidade, porque, olha, eu tenho o Estatuto da Advocacia que ele está dizendo que aonde o meu cliente está, eu tenho o direito de estar. Se é o que o meu cliente quer, já está lá. Mas se necessitava de ter, eu acho que, não para compreensão da advocacia, mas como instrumento para você poder cobrar as ilegalidades e nulidades processuais, que isso estivesse previsto na lei. Porque agora é o seguinte: se recusarem a dar acesso, o ato é nulo e o processo é nulo. Porque eu tenho uma lei que fala expressamente disso. Então, o INSS vai, se não fazer uma revisão na orientação de seus colaboradores, vai ter uma gama de processo judicial muito maior do que eu já tenho hoje. Né? Então, este comportamento de uma negativa, até às vezes desarrazoada, e sem uma determinada explicação, como a gente vê do INSS, isso tende assim, quando você constitui um advogado, você tem um instrumento maior para isso não acontecer. Mas se você nega acesso ao advogado, vai virar um processo. Sabe? Então, eu acho que isso sim tinha que estar na lei para garantia da população. Perfeito. Já que eu toquei assim, só de leve nas prerrogativas, deixa eu te fazer essa pergunta, porque eu acho relevante. Na sua visão, né, como é que você vê essa questão das leis que não só criminalizam, mas que, digamos assim, que fortalecem a defesa das prerrogativas
dos advogados, tanto nos âmbitos administrativos como nos âmbitos judicial. Qual a sua visão sobre isso? Pois é, chegamos ao ponto de precisar criminalizar, né, o descumprimento das prerrogativas da advocacia. E isso justamente porque a lei está lá e, assim, quando ela não é respeitada, o que nos socorre? O judiciário. Você já imaginou a lentidão do judiciário para você ter um reflexo? Então, você precisava de ter, e às vezes até o próprio judiciário não respeita isso. Então, você precisava ir para o âmbito, né, criminal para ter um impacto na pessoa daquela autoridade, na pessoa daquele servidor, tá? Para poder haver o respeito. E a gente vê que nessa legislação houve até um aumento da pena, porque essa pena ela era antes de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E agora ela passou a ser de 2 anos a 4 anos e multa. E também tem um outro aspecto que a gente olha, que é a carreira daquele servidor público, a carreira daquele juiz que desrespeitou a prerrogativa e que sofreu uma condenação, a carreira daquele funcionário, né, que um dia vai ser promovido por antiguidade ou por merecimento, qual é o impacto que isso causa para ele? Certamente não é bom. E chegará o momento, Daniela, também em que, quando essas pessoas se aposentarem e aqueles que são bacharéis em direito preencherem os requisitos para exercer a advocacia e pedirem, né, requererem ao OAB a sua inscrição, se você é um violador de prerrogativa, será que você tem a idoneidade necessária para exercer a advocacia? Então, aí eu vou ter uma materialização dessa conduta desrespeitosa à advocacia. Então, sobre todos esses aspectos, eu acho de extrema importância essa criminalização, esse aumento da criminalização. Assim, o que eu estou achando maravilha é que, assim, obriga também os magistrados e todo o poder judiciário a dar uma olhada na lei de prerrogativas dos advogados, dar uma lida, né, porque a gente, eventualmente, alguém passa do limite com relação a essa violação de prerrogativa. Até pouco tempo eu fiquei sabendo de determinada vara que a juíza media a saia das mulheres, o tamanho da saia das mulheres. Outra que, inclusive, viralizou já tem alguns anos, o juiz exigir que o advogado estivesse usando gravata em uma audiência para que a audiência acontecesse, senão a audiência não ia acontecer. Tem diversas questões que parecem pequenas, mas que não são pequenas, né, Simone? E também uma ignorância, né? Ou uma recusa em aceitar que quem orienta o advogado nesses aspectos é a OAB. Não existe hierarquia, né? Entre juiz, entre promotor, entre advogado. Então, quem orienta a vestimenta de um advogado ou de uma advogada, quem dá os parâmetros para isso, é a legislação admite a advocacia. E não um juiz. O juiz não pode, né, proibir o exercício profissional de quem quer que seja em função da vestimenta que aquela pessoa está utilizando. Agora, se aquela vestimenta se mostra a critério do juiz ou da juíza inadequada, oficia a OAB, representa na OAB, porque aí a OAB vai fazer a avaliação se realmente houve um abuso ou não. Agora, proibir, aí é que vem o direito de defesa. Proibir que aquele advogado, que aquela advogada que está lá representando o interesse da parte, deixe de fazer a defesa da parte, porque está com a saia curta, porque está sem gravata, porque está com a roupa X ou Y ou Z, é totalmente desarrazoado. Eu falo de roupa para dizer o mínimo, mas são diversos outros, você Sim, sabe, exemplos sim. que acontecem. Acontece
muito na questão, na força, no exercício da força policial. Acho que advogados da área penal, ele sofre muito mais frequentemente com isso, mas hoje em dia a violação de prerrogativas tem em todos os lugares.